É com alegria que estamos aqui novamente para mais um estudo do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia e da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Para iniciar, nós vamos fazer a nossa prece e convidamos a todos que queiram se unir a nós em pensamento, em sentimento nessa hora, a fim de que possamos nos ligar a Deus, buscando a melhor sintonia com os benfeitores da nossa casa, para que possamos bem aproveitar o estudo de hoje. Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia, paz, brandura e ternura. Senhor, aqui estamos para mais um estudo e rogamos a Ti que o amor de nosso Mestre Jesus possa nos alcançar nessa hora, iluminando nossas mentes e corações na divina vibração do bem, para que possamos assim, Senhor, com o coração e todo o nosso psiquismo mais acalmado, pacificado, seguir, acompanhar o estudo de hoje, junto aos bons espíritos que coordenam esse trabalho e a tarefa nesta casa. Que neste campo de caridade nós possamos iniciar e seguir com as reflexões do dia de hoje. Graças a Deus. Nós vamos então refletir hoje sobre o tema as virtudes e os vícios, analisando as questões 903 a 906 de O Livro dos Espíritos. Para iniciar e nos inspirar, já trazendo conteúdo de reflexão do estudo de hoje, nós vamos ler um texto de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. Nesse livro, ele traz algumas mensagens nas quais ele reflete sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. E no capítulo 86, ele traz o texto Dominar e Falar, no qual ele traz reflexões a partir da questão 904, que é a segunda que nós veremos hoje. Emmanuel diz assim: dominas o fogo, escravizando a lide caseira. Burilas a pedra, arrancando-lhe obras-primas. Conquistas os metais, neles plasmando complicadas expressões de serviço. Amansas os animais ferozes, deles fazendo cooperadores na economia doméstica. Disciplinas o vapor e o combustível, anulando as distâncias. Diriges tratores pesados, transfigurando a face da gleba. Submetes a eletricidade e glorificas a civilização. Retiras o veneno de serpentes temíveis, fabricando remédios. Senhoreias a energia nuclear e começas a alterar com ela a fisionomia do mundo. Controlas a velocidade e inicias vigorosa excursão para além do planeta. Entretanto, ai de nós, todos trazemos leve músculo, selvagem, muito distante da educação. Com ele forjamos guerras, libertamos instintos inferiores, destruímos lares, empestamos vidas alheias, envilecemos o caminho dos outros, corrompemos o próximo, revolvemos o lixo moral da terra, veiculamos o pessimismo, criamos infinitos problemas, injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Esse órgão minúsculo é a língua, lâmina pequenina embanhada na boca. Instrumento sublime feito para louvar e instruir, ajudar e incentivar o bem.
Quantas vezes nos valemos dela para censurar e vergastar, perturbar e ferir? Governemo-la, pois, transformando-a em leme de paz e amor no barco de nossas vidas. E, alicerçados nas lições do Evangelho, roguemos a Deus nos inspire sempre a dizer isso ou aquilo como o próprio Jesus desejaria ter dito. É uma lição sublime deste benfeitor que nos ajuda muito a compreender o âmbito do estudo de hoje, que é o âmbito do estudo moral dos espíritos superiores, que vão analisando questões a partir de um ponto de vista moral mais elevado do que o nosso, com o objetivo de nos orientar, nos esclarecer, trazer lucidez espiritual, mental, emocional, a fim de que nós consigamos discernir o bem do mal, a fim de que, assim, consigamos orientar melhor as nossas vidas no sentido da nossa própria felicidade espiritual. E, como eu já disse, as reflexões de hoje se baseiam nas questões 903 e 906, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Essa terceira parte é desenvolvida posteriormente no livro Evangelho segundo o Espiritismo. As questões que veremos hoje estão no capítulo 12 da terceira parte, intitulado Da Perfeição Moral. Mas para melhor compreendermos essa palavra moral, que já falamos algumas vezes desde o início aqui do nosso estudo, nós vamos voltar um pouquinho para o capítulo 1 da terceira parte, o capítulo intitulado Da Lei Divina ou Natural. Nas questões 629 e 630, nós temos referências, assim, pelo menos iniciais, básicas, para compreendermos o âmbito do conceito de moral na doutrina dos espíritos. Sem essa compreensão, nós podemos perder, né? Andar um pouco às cegas nas nossas reflexões e não tirar o proveito adequado, o proveito que nós já podemos tirar dos ensinamentos dos espíritos superiores. Na pergunta da questão 629, Kardec traz a seguinte pergunta: que definição se pode dar da moral? E os espíritos nos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, nessa definição de moral trazida pelos espíritos superiores, responsáveis, né, por trazer à Terra a doutrina dos espíritos, nós vemos referências fundamentais para a reflexão. A moral, ela remete à lei de Deus, não é a lei dos homens, que vai evoluindo à medida que nós evoluímos intelectualmente e moralmente na jornada espiritual do planeta, individual e coletiva, e remete a uma vivência dessa lei de Deus. Porque o bem proceder, né, o bem proceder, como nós vamos ver mais adiante, ele está de acordo com a lei de Deus. Então, eu só consigo viver o bem quando eu busco caminhar segundo a lei de Deus. E aí nós temos na doutrina espírita reflexões profundas sobre a lei de Deus, que inclui, né, as leis que regem a vida material e a vida espiritual. Então, quando nós estamos falando de leis morais, nós estamos refletindo sobre o espírito imortal, sobre o seu proceder.
e as consequências que ele vai vivenciar do seu proceder, de acordo com as leis divinas ou em desacordo com as leis divinas. Na questão 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E aqui nós temos mais um aprofundamento da reflexão. Porque quando eles falam, né, o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, nós sabemos, a partir dos ensinamentos trazidos na doutrina espírita, que esse proceder remete ao campo de vivências íntimas do espírito, ao que ele pensa, ao que ele sente e ao que ele faz. Então, não é só um proceder externo, é o que eu sou, é o proceder íntimo do espírito, porque sou eu agindo de acordo ou em desacordo com as leis divinas que estão escritas na minha consciência. Então, aqui, nós já temos um campo de referências para o nosso estudo. E lembramos de um texto de Emmanuel, hoje vamos lembrar de alguns textos dele, cujo título é Caridade Essencial, que está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 110. E Emmanuel, por que lembramos desse texto? Porque Emmanuel faz uma análise sobre a caridade dentro da perspectiva da doutrina espírita, né, a caridade moral. E ele vai refletindo sobre algumas formas de atuação nossa no mundo, exteriorizando a caridade, na vivência com o próximo, ajudando de forma material, ajudando na instrução, né, na instrução nobre, em palestras, em estudos, em diversos campos, em diversos setores, nos mostrando que essa vivência é necessária e tem méritos, é muito valiosa. Porém, ele nos diz que nós devemos prestar atenção na caridade essencial, que é a nossa ação de pensar, agir, falar, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, o Evangelho, segundo as leis divinas. Porque no Evangelho, conforme nós temos lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, logo no item 1, o ensino moral do Cristo contém esse código divino, as leis divinas. Então, nós já vemos aí que falar do bem proceder é falar da caridade essencial. Então, nós vamos para a questão agora 903, com esta base. E aí, então, avançamos já para o capítulo 12, da perfeição moral. E já lendo esse título da perfeição moral, nós já compreendemos que moral se remete a toda essa referência que trouxemos inicialmente. E a perfeição é a perfeição espiritual, a perfeição do espírito. E lembramos lá dos 3 primeiros artigos que Kardec traz no Código Penal da Vida Futura, dentro da primeira parte do livro Céu e Inferno, onde ele analisa, ele traz, né, essa reflexão da origem do nosso proceder na imperfeição ou baseado numa qualidade boa, qualidade moral adquirida, que essa origem dos nossos atos, né, calcadas na nossa imperfeição, elas nos trazem sofrimentos espirituais. Mas quando a origem, o móvel das nossas ações, já tem como base as qualidades morais que nós vamos adquirindo, conquistando com a nossa vontade, isso vai gerando em nós, realizando em nós felicidade espiritual. Então, a perfeição moral fala de toda uma conquista do ser nesse âmbito em que a base dessas ações, a base dessa realização,
se dá nesse bem proceder, no proceder de acordo com a lei de Deus. Isso fala de uma caminhada evolutiva, mas o passo a passo a gente dá a cada dia, a cada hora, a cada minuto da nossa existência, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Então, dentro desse âmbito de estudo, nós vemos Kardec perguntar, na questão 903, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? A culpa aqui nós entendemos como uma falta cometida, um distanciamento da lei de Deus. Então, é a culpa nesse sentido. Ele é responsável, né? Ele tem responsabilidade sobre essa falta, né? Ele está incorrendo em falta. E os Espíritos nos dizem, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, quando nós criticamos ou divulgamos os defeitos alheios, nós estamos nos distanciando da lei de Deus. Nós estamos agindo fora do âmbito da lei de Deus. Precisamos analisar o móvel das nossas ações, a intenção dessa ação, porque veremos, então, se assim o fizermos, que nós não estamos agindo de acordo com a caridade essencial, a lei de Deus. E aí lembramos da definição de caridade que nós temos com a doutrina espírita na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E os Espíritos nos dizem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E depois nós temos um comentário de Kardec aprofundando isso. Então, nós já vemos aí a base da compreensão da caridade. E depois, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as reflexões sobre o tema fora da caridade não há salvação, onde aí essa virtude, né, que vai se ampliando na medida da conquista do ser espiritual, através da sua jornada evolutiva, ela vai chegando à sua potência máxima, sua maior pureza, sendo então compreendida como conjunto de todas as virtudes, como Paulo, o apóstolo, nos apresentou no Hino à Caridade, na primeira carta aos Coríntios, lá no início do capítulo 13. Então, nós vemos essa sublimidade da caridade que precisa iniciar na benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Se nós não iniciarmos nesta base, com esta base, nós não conseguiremos desenvolver a caridade essencial em nós. E para realizar isso, nós precisamos de humildade, porque demanda todo o trabalho íntimo do nosso autoaperfeiçoamento, daí a perfeição moral. E nós sabemos, pela questão 132 do Livro dos Espíritos, que a nossa tarefa, a primeira tarefa nossa ao reencarnar, é do nosso autoaperfeiçoamento. Por isso o trabalho do autoconhecimento, ele tem um objetivo, que é o nosso autoaperfeiçoamento. É viver, proceder de acordo com a lei de Deus cada vez mais. Melhor discernir entre o bem e o mal, melhor compreender as leis de Deus, desenvolver o nosso senso moral, trabalhar o bem em nós, né? Nessa caridade essencial. Então, é uma vivência íntima da lei de Deus. Então, é uma caminhada, uma jornada, mas ela se faz a partir do nosso esforço de cada dia. E no que se refere à observação dos defeitos dos outros, o criticá-los e divulgá-los foge do âmbito da caridade. Então, devemos tomar muito cuidado, porque nós não estamos procedendo dessa forma de acordo com a lei de Deus. E isso não nos trará felicidade espiritual. Em seguida, eles continuam, né? Se o fizer esse estudo dos defeitos alheios, né? Para tirar daí proveito, para evitá-los, aí é o evitá-los em quem? Em si mesmo, nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, aí a gente entra no âmbito do estudo moral.
que eu observo o bem e o mal, em mim, no outro, na sociedade, e eu vou tirando proveito disso para me auto-aprimorar. É o trabalho da auto-iluminação. Então, a gente já entra num outro processo. Sou eu olhando para mim mesmo. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, nós vemos aqui uma reflexão importantíssima, que é a observação, ou o próprio lidar com o outro, que eu veja isso no outro muito distante ou no outro próximo de mim, na relação direta comigo, o defeito do outro, que pode até ser um defeito que me prejudique. E aí eu vou ver a consequência do mal, desse defeito, né, dessa imperfeição, na relação comigo. Mas que isso não me leve a cair, né, moralmente com ele. Porque quando ele diz, né, esse o meio de vos tornar de superiores a ele, é superiores no sentido moral, ou seja, eu observo, vejo ali qual a qualidade moral que não está sendo trabalhada e busco trabalhar essa qualidade moral em mim. Porque eu percebo, de fato, que somente o bem faz bem, principalmente quando o reflexo do defeito alheio ele tem repercussão na minha vida. Então, ao invés de eu me retribuir, né, o mal com o mal, eu vou fazer como Jesus já ensinou, retribuir o bem, retribuir o mal com o bem. Né? Tratar com respeito, buscar no bem a saída para trabalhar em mim uma nova perspectiva de vida, de visão, em que eu consiga lidar com o outro de forma que nós consigamos vencer juntos as dificuldades que se apresentam. Por isso, no texto inicial de Emmanuel, ele diz, né, que a língua ela é capaz de grandes construções, porque ela é feita para grandes construções do ser. Mas, se mal utilizada, ela destrói. Né? Se ela não estiver sendo direcionada pelo Espírito, porque a vontade é uma potência do Espírito, mas ela é neutra. O nosso sentimento, a nossa intenção, a nossa motivação é que vai canalizar essa vontade para o caminho que nós escolhermos. E aí a língua, ela vai sendo conduzida e conduzindo imagens, conduzindo vibrações que podem construir ou destruir. Então, se o mal chega até nós, que nós saibamos olhar e discernir, aproveitar aquela situação para um estudo moral do bem e do mal, um estudo moral das próprias relações humanas, mas que nós procuremos tirar daí o benefício necessário para o nosso autoaperfeiçoamento. E sejamos, então, nas nossas relações, superiores moralmente, não no sentido do verniz social, de uma educação das aparências, mas da educação moral, que Allan Kardec pontua para nós, já no Livro dos Espíritos, como sendo fundamental para nós, para a nossa evolução,
porque nós não precisamos ser superiores a ninguém. Nós precisamos nos superar a cada dia. Esse é o bom combate que Paulo, o apóstolo, nos trouxe e vivenciou com seu próprio exemplo, com a sua própria vida, né? Sermos melhores a cada dia, e assim nós melhoraremos o mundo. Regenerar a nossa mente, falamos tanto em regeneração, mas se cada um se regenerar, se renovar em amor, mentalmente, emocionalmente, no campo dos sentimentos, no campo da fala, nós mudamos, renovamos o mundo. É uma consequência. No livro Religião dos Espíritos, né, nós temos uma outra mensagem para o nosso estudo de hoje. É o capítulo 14, que remete à questão 903 que acabamos de ver. O título do texto é Censura. E Emmanuel diz assim: imagina-te aplicando vasta porção de borralho sobre a plantação nascente da qual esperas colheita farta, servindo líquido antisséptico na água destinada àqueles, cuja sede te propões extinguir, misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome, deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. Compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Então, nesse texto em que ele traz um estudo moral com imagens fortes, ele nos mostra as consequências das nossas ações em desalinho com a lei de Deus. E aí, no campo da censura, da crítica e da divulgação dos defeitos alheios. Nós fazemos o mesmo com os nossos defeitos? Nós expomos os nossos defeitos para os outros? Pelo contrário, nós precisamos trabalhar o hábito dessa análise íntima, desse estudo moral de nós mesmos. Não para nos desvalorizarmos, nada disso, mas construirmos sempre o melhor em nós a cada dia. Como que eu vou construir o melhor se eu não estou conseguindo discernir o bom proceder do bem proceder em mim? Então, como é que eu me sinto com autoridade moral para divulgar e criticar publicamente os defeitos do outro? Então, a lei de Deus, ela nos conduz para o equilíbrio, para o bom senso, para a caridade essencial. E nós temos muitas reflexões a esse respeito no livro Voltaire, do irmão Jacó, né? É um espírita que nos traz esse primeiro livro de um espírito espírita para espíritas, nos falando. Nós temos ali reflexões sobre a profundidade dessa dimensão do autoaperfeiçoamento que a doutrina dos espíritos nos traz e que remete à intimidade do ser. Esses estudos morais, né, como nós temos comentado aqui, nós vemos não só tanto nas perguntas, né, quanto nas respostas de O Livro dos Espíritos. Não somente nos demais livros, nesses 5 livros fundamentais da doutrina dos Espíritos, mas nos outros deixados por Kardec. Em todas as edições da Revista Espírita. Nós vemos isso também na segunda parte do livro Céu e Inferno, nas observações de Kardec, nos estudos morais de São Luís, Santo Agostinho, o Espírito George e outros. Temos isso nos romances de Emmanuel, onde este benfeitor vai fazendo análises morais de situações, da própria postura íntima de cada um que está ali sendo apresentado. Vemos isso nos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, nos comentários dos instrutores, que são comentários repletos dessa caridade essencial, onde eles observam o bem e o mal, discernem, avaliam a condição espiritual
de espíritos que às vezes incorreram em faltas e geraram grandes dramas na sua vida íntima, dramas familiares, dramas na coletividade. Alguns que já se arrependeram, se renovaram, outros que ainda estão ali imersos naquela situação, né? E vemos como eles falam deles, fazem análises com caridade. São os estudos morais dos espíritos superiores. Vemos isso nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, para citar alguns exemplos. Então, essa perspectiva do estudo moral é muito importante para nós observarmos o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida, né, intimamente. Na questão 904, Kardec pergunta: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? E aí ele vai para uma reflexão mais ampla, né, dessa divulgação das chagas da sociedade. Depende do sentimento que o mova, dizem os espíritos. E aí vemos de novo a questão da consciencial, do campo da intenção, da motivação do espírito que realiza essa divulgação, né? Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. E aí nós lembramos da fala, de outra fala de Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, nós temos o livre-arbítrio, mas nem tudo convém. Não convém a nossa felicidade espiritual. Não convém a lei de Deus. Então, nós precisamos caminhar buscando mais lucidez espiritual para agirmos com liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade, pelo que nós falamos, pelo que nós vibramos, pelo que nós sentimos. Emmanuel tem um texto intitulado Fermento Espiritual, que está no livro Fonte Viva, e nele ele nos fala, ele diz, né, que nós influenciamos e somos influenciados. Através de maus exemplos, né, nessa divulgação das chagas da sociedade, se nós fazemos isso tendo como intenção, móvel das nossas ações, ainda muito o campo da personalidade, do ego, né, mostrando o mal por mostrar o mal, sem a intenção de iluminar a questão. Fazei brilhar a vossa luz. Vamos iluminar. Às vezes, nós agimos como se nós só olhássemos as nuvens passageiras que estão sobre nós e nos desligássemos totalmente do sol que brilha e irradia a luz, e ilumina e nos alimenta diariamente. Então, nós precisamos iluminar, lembrar do sol, buscar a luz do amor de Deus e buscar essa potência divina em nós, iluminar as situações. Precisamos discernir, sim, o bem do mal, mas que façamos isso com caridade. Fazei brilhar a vossa luz. Se eu faço isso, como os espíritos dizem, né, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo, eu estou, além de agir, proceder mal comigo, porque eu não estou vivenciando o bem em mim, eu posso estar influenciando mal outras pessoas. Então, precisamos tomar cuidado. Qual é o móvel das nossas ações? O que nos move? E Kardec continua, né, na 904A, como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? E eles respondem, nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então,
Nós não precisamos entrar no psiquismo do outro, né? Entrar para saber se ele é sincero ou não. Observemos o proceder do outro. Observemos a sua maneira de viver e conseguiremos avaliar se aqueles frutos dali, o que ele apresenta, as suas obras, são boas ou não. E aí lembramos novamente de Paulo, quando ele nos diz: discernir tudo e ficai com o que é bom. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. E de Emmanuel, no texto A Boa Parte, no capítulo 32 do livro Fonte Viva. Fiquemos sempre com a boa parte. Fiquemos com o bem. Porque nós estaremos em contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Eu preciso ficar com a boa parte e manifestar a minha boa parte, né? Porque nós também somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, é preciso discernir e saber o que escolher. Em 1905, Kardec pergunta: alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Se eles há levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar, ou seja, autores que escreveram obras que contribuíram, auxiliam o progresso da humanidade, mas eles mesmos não vivenciaram as lições ali contidas no íntimo do seu ser. Espiritualmente, eles se beneficiam desse bem, né? Isso é um bem que eles fizeram, eles se beneficiam disso. E os espíritos nos dizem: a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Então, como é um estudo moral, está falando do íntimo do ser. E se o ser não trabalhou em si mesmo esse aperfeiçoamento moral, isso ainda é um trabalho a ser feito, né? Que ele ainda precisa realizar. De que vos serve a semente se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Então, de fato, como também nos diz Emmanuel em outro texto, possuímos o que damos. Nós, de fato, não conseguimos transmitir a ninguém aquilo que nós mesmos não tenhamos realizado, vivenciado, conquistado em nós mesmos. Nós podemos falar, nós podemos fazer palestras, nós podemos fazer estudos, nós podemos falar da doutrina espírita, por exemplo, mas se nós não aproveitarmos os ensinamentos para o nosso autoaperfeiçoamento, esta parte ainda precisará ser feita e nós verificaremos no porvir que, como muitos espíritos trazem para nós, que houve um tempo perdido. Nós já tínhamos condição de vivenciar aquele trabalho íntimo em nós, aquele burilamento moral. Nós já tínhamos acesso ao conhecimento necessário para isso, tanto que estávamos num trabalho no bem, meritório, com esforço, com boa vontade, mas houve uma parte que só nós podemos fazer por nós mesmos, que é um trabalho íntimo. E se não fizemos todo, fizemos pouco. Ou seja, não fizemos o suficiente, o que já poderíamos, e aí vamos lamentar. Como porque esse é o fruto que nos alimentaria, e nós não nos alimentamos. E eles dizem: grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Então, quando eu já tenho capacidade de compreender, de discernir, já tenho acesso a um conhecimento no campo intelecto-moral, eu, como os espíritos trazem aqui, é como se e eu não faço o trabalho que eu já posso fazer íntimo, né? Os espíritos dizem aqui que é como se o espírito tivesse renunciado de alguma forma em seu íntimo a realizar esse trabalho. Ele já poderia, e ele mesmo, é uma opção dele, né? Mesmo que seja inconsciente, né? Por uma ausência de aprofundamento desse estudo moral, ele não realizou o que ele já poderia realizar de transformação, de autoaperfeiçoamento.
Na 906, para finalizar, Kardec pergunta, aí já trazendo para esse campo do estudo moral em nós. E diz assim, uma pergunta muito interessante. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Ou seja, eu estou buscando esse trabalho moral, faço estudo moral de mim mesma, do mundo, do outro, começo a me conscientizar disso, vejo o que eu posso aprimorar em mim, e quando eu vejo, né, que eu estou, quando eu verifico o bem proceder em mim, o que eu já estou avançando, melhorando, eu confesso isso a mim mesma, ou seja, eu reconheço para mim, eu percebo isso em mim, isso é passível de censura? E os espíritos respondem, pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Então isso é discernimento, né? Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, olha, aí a referência sempre à lei de Deus, né? E, sobretudo, da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras íntimas, seu trabalho íntimo de autoaperfeiçoamento, são boas ou mais, e que vão se expressar exteriormente, é claro, mas que se iniciam nesse estudo íntimo, que as poderá aprovar ou desaprovar. Por quê? Aprovação ou desaprovação é da nossa consciência. Não lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito. Novamente, lembramos o bom combate, né? Sou eu buscando melhorar a mim mesma a cada dia, me superar a cada dia. Mas aí eles ponderam, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Então, se eu analiso esse bem proceder em mim, o que eu tenho avançado, o que eu tenho melhorado nesse trabalho do autoaprimoramento moral, se eu observo e me envaideço, aí um sinal, né, de que esse estudo moral não está, de fato, tão bem feito assim, não se baseia na humildade, né? Tem algo aí que está faltando nessa análise, tem algo aí que está faltando nesse trabalho, porque nós precisamos sair do campo do personalismo, do ego, do eu, e abrir espaço para o Cristo em nós, abrir espaço para a misericórdia, né? Como no capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tão bem é colocado pelos Espíritos, com tanto cuidado, e nos ajuda muito, inclusive, a refletir sobre as questões de hoje, né? O campo da humildade, do amor, da brandura, essas são as bases do estudo moral. Então, um alerta que os Espíritos nos fazem, né? Para que nós não caiamos num erro ao realizar esse tipo de trabalho e percamos tempo, né? Se nós já queremos, de bom coração, de boa mente, realizar essa transformação para o melhor em nós mesmos. Agradeço a atenção de todos, espero que esse estudo seja útil para todos nós. Agradecemos também a Deus e ao Mestre Jesus pela oportunidade e desejamos a todos paz e bem. Muito obrigada.